Olá, bom dia. Vim aqui conversar um pouco com você sobre coronavírus, sobre o sistema de saúde pública, sobre o momento que nós estamos vivendo e compartilhar com vocês algumas informações que são importantes, que são estratégicas e que eu possa de alguma forma contribuir com as informações e com dados importantes nesse momento para você. Eu, nesse momento, sou diretor de um hospital do estado, um hospital que é referência para o coronavírus em toda uma região, para uma população de 7 municípios. Então, tenho participado de reuniões com o governo do estado, com a CESA, com médicos, com equipes de saúde, com enfermeiros e muitas informações, então, estratégicas que a gente pode compartilhar aqui. Eu quis trazer nesse domingo, já que aí você está em casa, de quarentena, é um bom momento para trocar experiências e que a gente possa aprender junto. Com informações que são estratégicas, importantes, que são importantes para você, que é importante para o seu familiar, que é importante para toda a sociedade, e sem nenhum sensacionalismo, sem nenhuma segunda intenção, mas sim com aquela informação mais correta para que você saiba agir e saiba, nesse momento da pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, você possa entender. Eu já estive também, quando a gente olha, né, que hoje o sistema da Itália, ele é um sistema que está em colapso. Eu já estive também durante 3 anos seguidos, eu estive na Itália. Então, eu consigo entender o que está acontecendo lá na Itália, depois de ter visitado mais de 10 cidades onde tem hospitais gerais, onde tem hospitais de pequeno porte. Então eu consigo entender também por que a Itália, mesmo tendo um dos melhores sistemas de saúde do mundo, por que aconteceu isso lá e por que está morrendo tanta gente e por que tantas pessoas estão sendo contaminadas lá. Sendo um país europeu, um país que tem uma cultura, um conhecimento bastante avançado, tanto sobre saúde pública, onde os maiores cientistas da Europa também estão lá na Itália. Por que tem acontecido isso lá? Então eu posso conversar um pouquinho sobre esse contexto e como que o Brasil tem agido e como que pode acontecer aqui no Brasil também. Então isso também é importante. Então essa minha experiência de ver esses sistemas internacionais, como eles funcionam, e sabendo como funciona o sistema público aqui no Brasil, eu consigo trocar algumas informações estratégicas com você que pode ser importante. Também ter sido já 2 vezes secretário de saúde, conhecer como funciona a atenção primária, conhecer como funciona a atenção secundária, conhecer como funciona a rede de hospitais, como funciona toda essa estrutura, também me dá condições nesse momento de trocar ideias e compartilhar também com vocês a experiência. Então, nesse momento, eu queria contar para vocês algumas coisas que são importantes. Mas eu queria dizer assim, ó, tem tanta informação, tem tantas coisas chegando para você através do Instagram, através do YouTube, através do Facebook, através do WhatsApp. As informações chegam o tempo inteiro. Aí tem as fake news. Então tem muita informação de todo tipo. E aí eu queria fazer vamos fazer um faz de conta? Então eu vou contar uma historinha faz de conta. Tá bom? E essa historinha faz de conta não é no sentido de fazer analogia de brincadeira com o que está acontecendo, não. Mas é que nós, seres humanos, aprendemos muito através da história. E se eu disser para vocês assim, ó, 80%, 20%, 6%, 30% disso, 40% daquilo, 5% disso, o seu cérebro não consegue classificar isso de uma forma muito rápida. Os nossos apps, né, os nossos aplicativos que estão no nosso cérebro, nem sempre eles conseguem entender isso de uma forma tão simples. Então, qual é a melhor forma de ensinar as pessoas e conscientizar as pessoas? Qual é a melhor forma? A melhor forma são contar histórias. Então eu fiquei pensando assim, qual historinha que eu vou contar para os meus amigos? Qual a historinha que eu vou contar para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, que ele possa entender de uma forma simples o momento que nós estamos vivendo agora? E aí eu lembrei de uma historinha que eu gosto muito quando a gente era criança. A história dos 3 porquinhos. Como que é a história dos 3 porquinhos? Ah, a história dos 3 porquinhos é que tinha um lobo e tinha 3 porquinhos, e esses 3 porquinhos, eles tinham um determinado comportamento e uma determinada atitude social que isso mudava todo o contexto de como eles viviam.
Então tinha um porquinho que não queria saber de nada, tinha um porquinho que não estava nem aí para as coisas, as pessoas diziam as coisas para ele não seguia, diziam que era para ele ir para a escola, ele não ia, diziam que era para ele tomar banho, ele não tomava, diziam que era para ele se cuidar, ele não se cuidava. Mas só que esse porquinho, ele precisava morar num lugar. Então esse porquinho pegou e foi lá e construiu uma casinha para ele. E construiu uma casinha de palha. E aí ele construiu uma casinha de palha, e a partir do momento que ele construiu a casinha de palha, ele foi lá morar nessa casinha e ele saía, andava durante o dia, fazia todas as suas coisas durante o dia, e de repente, de noite, ele voltava para a casinha de palha. Outros, né, pessoas que não tinham tanta condição, pessoas que não tinham uma condição tão boa, agora vamos fazer uma outra analogia, pessoas que não, porquinhos também que não tinham tanta condição tão boa, eles acabavam também fazendo casinha de palha. E morava lá na casinha de palha. Aí tinha um outro porquinho que fazia a sua casinha, tinha um pouquinho mais de instrução, um pouquinho mais de recurso, ele fazia casinha de madeira. Aí tinha um outro porquinho que ia lá e construía uma casinha de tijolo, uma casinha mais estruturada, e aí esse porquinho que morava na casinha de tijolo, ele tinha alguns recursos a mais. Claro que é uma analogia, mas só para você entender. Aí daqui um pouquinho, um dia surgiu naquela região, os porquinhos viviam muito tranquilo. Andavam pelas ruas, corriam, iam para todos os lugares, brincavam. Só que de repente um dia veio um lobo morar naquela região. E esse lobo, precisando se alimentar, ele observou que havia naquela região 3 porquinhos. Aí ele pegou e correu atrás dos porquinhos, e os porquinhos correram, e quando eles correram muito rápido, cada um entrou na sua casinha. O porquinho que tinha na casinha de palha entrou na casinha de palha. O porquinho que entrou na outra casinha de madeira e o outro que entrou na casinha de tijolo, eles entraram muito rápido e ficaram lá. O lobo observou, e o lobo começou a soprar na casinha de palha. E quando ele assoprou na casinha de palha, rapidamente a casinha ela foi pelos ares. Não é assim a historinha? Aí esse porquinho começou a correr e correu para a casinha do amigo porquinho, ou do seu colega, e entrou na casinha de madeira, o porquinho abriu e ele entrou. E o lobo foi lá. E ele novamente assoprou, e daí rapidamente a casinha, ela foi pelos ares. E eles correram e pediram socorro na casinha de barro, da casinha de tijolo. O que significa isso? Casinhas frágeis. Eu não quero lembrar os porquinhos, eu quero lembrar de casinhas frágeis. Eu quero que você lembre assim, uma casinha frágil é uma casinha de palha. Uma casinha um pouco mais fortalecido é uma casinha de madeira. Uma casinha mais forte é uma casinha de concreto. Agora nós esquecemos os porquinhos, quem morava nas casinhas, quem morava dentro lá daquelas casinhas. O que eu quero que você entenda, e a analogia da historinha é a casinha frágil. Uma casinha de palha é uma casinha frágil. Uma casinha de madeira é uma casinha frágil. Uma casinha de concreto é uma casa que não é frágil, é mais forte. Então agora vamos fazer uma analogia com o que nós estamos vivendo agora com as casinhas. Os porquinhos só foi para a gente fazer de conta, porque eu queria chegar nas casinhas. As casinhas é que importa nesse momento. Por que nós estamos dizendo para as pessoas ficarem em casa? Por isso que eu quis usar a analogia da casinha. Não é para você imaginar que o cidadão, o usuário, alguém da comunidade é um porquinho. Não. Eu queria só chegar na casinha. Era muito importante você entender como funciona a estrutura da casinha. Uma casinha de palha é uma casinha muito frágil. Uma casinha de madeira, ela não é muito frágil, mas se assoprar um pouco mais forte, ela cai. A casinha de concreto, ela não cai. A casinha de concreto pode assoprar muito e ela não cai. Então eu quero que você fique com a história da casinha. Por que eu quero dizer isso? Porque o lobo, o coronavírus, ele não é um vírus tão letal. Mas ele ataca muito rápido, ele vai muito rápido nas casinhas frágeis. Então, quando ele ataca uma casinha frágil, ele é extremamente voraz e ele não dá tempo da casinha se estruturar, que são os idosos. Então, ele é muito voraz
com os idosos, ele é muito voraz para quem tem uma casinha frágil. E é o que está acontecendo lá na Itália. Quando eu visitei os hospitais da Itália, eu visitei mais de 10 cidades, cidades com centenas de pessoas, milhares de pessoas, e cidades menores. Em todos os hospitais que eu ia, em todos os leitos que eu ia, eu só tirava foto, mas eu não compartilho as fotos por um sinal de respeito. Todos os leitos dos hospitais eram ocupados por idosos. A população da Itália, uma mulher tem uma expectativa de 95, até mais de 95 anos. Então, mulheres de 95, 97, 98, idosas, nos leitos hospitalares, com alguma enfermidade, com alguma coisa que pudesse ter, que de alguma forma levou ela lá. Casinha frágil. Aí, você visitava outros hospitais, muitos idosos homens. A expectativa de idade é acima de 85 anos de idade, então muitos idosos. Idosos na grande maioria dos hospitais. Então você imagina uma população de mais de 65 milhões de habitantes, aonde para cada bebezinho que tem andando pelas ruas, ou criancinha andando pelas ruas, tinha 2 idosos com idade muito avançada. Então o vírus ele é extremamente agressivo e letal para casinhas frágeis. Então quando ele chegou lá, ele pegou esses idosos e ele não teve compaixão. Então os idosos, casinha frágil. No segundo momento, por isso aqui no Brasil, se você tem um corpo forte, você tem um corpo saudável, você não está cuidando de você. Você está cuidando das casinhas frágeis. Nós não queremos que você saia para a rua, não é por causa de você. Mas como você não está muito preocupado, porque você sabe que a sua casinha é de concreto, você é uma pessoa forte, você é uma pessoa que tem saúde, você vai na academia, você tem um corpo saudável, você mora numa casa de tijolo, numa casa de concreto, então você não está preocupado. Mas só que você não estando preocupado, deixa eu contar para você. Hoje, as expectativas que nós temos, os planejamentos que nós estamos fazendo é assim, que a grande maioria da população brasileira vai pegar o vírus. Quem sabe agora você está aqui, eu estou vendo, tem dezenas de pessoas aqui, centenas de pessoas que estão me vendo. Nesse momento eu vou dizer para você, você vai pegar o vírus. Nós estávamos numa reunião com todos os servidores da saúde, o médico que estava lá disse, ó, todos nós aqui vamos pegar. De alguma forma, nós vamos pegar o vírus vai estar em nós. Só que vai acontecer o seguinte, 80% de nós que estamos aqui, 80% de vocês que estão aí, vão resolver o problema em casa, vão ficar em casa, não vai acontecer nada mais grave. Mas 20% de vocês que estão aí vão precisar, quem sabe, de um atendimento hospitalar. Vai precisar ir para o hospital, vai ter falta de ar, o seu pulmão não vai conseguir respirar sozinho e provavelmente você vai precisar de cuidados hospitalares. E 6% de vocês que estão aí junto comigo provavelmente vão precisar de UTI. E aí, quando você precisar de UTI, por que você precisa ir para UTI? Então, às vezes a pessoa diz assim, a pessoa está na UTI, está aí num estado gravíssimo. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ela vai para a UTI, sabe por quê? A UTI nada mais é do que um cuidado intensivo. Então é um lugar onde tem um monitor, onde nós monitoramos a frequência respiratória, a frequência cardíaca do paciente. E aí colocamos um respirador mecânico. Porque a pessoa não conseguindo respirar, ela é entubada e ela começa a receber recursos com uma respiração através de equipamentos. Então, o pulmão dela não se esforça tanto e ela vai respirando mecanicamente. O que acontece quando você não consegue respirar sozinho e não tem o equipamento para ajudar você a respirar mecanicamente? É aí que é o grande problema. E por que nós estamos dizendo para as pessoas ficar em casa e elas não estão ficando? Ontem eu estive aí em Paranaguá, nós estávamos de reunião durante toda a tarde, todo mundo na rua. E esse momento é o momento mais grave. De agora, de ontem até o dia 30, é o que vai acontecer das pessoas que forem de alguma forma contaminadas com o vírus, é nesse momento que elas vão estar infectadas no período de abril. Só que daí o que vai acontecer? Nós estamos cuidando para que você fique em casa porque nós entendemos que o vírus ele vai avançar. O lobo vai atacar. Ele vai atacar mais casinhas. Então, como nós sabemos que ele vai ser voraz e ele é bastante agressivo com idosos, provavelmente os idosos virão para o hospital primeiro. Então, primeiro os idosos é que vão receber o respirador. Então, nós vamos colocar o respirador no idoso e nós vamos ficar cuidando dele. Só que o problema é que alguns estudos nos lugares onde já aconteceu o vírus,
as pessoas elas ficam de 3 a 6 semanas no hospital. E imagine de 3 a 6 semanas. Uma semana tem 7 dias. E se ela ficar lá 5 semanas, ela já vai ficar acima de 30 dias lá no hospital. Significa que ela vai ficar ocupando aquele respirador e aquele leito durante 30 dias. Alguns podem sair com 5 dias, outros com 6. Mas quem tem... Aí quem sabe se chegar lá, no primeiro momento, quem morava na casinha de palha, ela pode ficar mais tempo. Mas pode ser que por não ter cuidado, porque as pessoas não estão escutando o que a gente tem dito, vai chegar também pessoas que moravam na casinha de madeira. E essa pessoa que vai pegar o que morava na casinha de madeira, ela tem uma casinha maior, melhor, mas ela é um diabético. Ela não é um idoso, mas ela é um jovem diabético, hipertenso, que tem alguma doença crônica, que tem algum tipo de enfermidade, ou que tem um sistema imunológico que não é tão forte, que não é tão resistente. Então, esse usuário que não tem um sistema imunológico muito forte, que mora numa casinha de madeira, ele também vai ser afetado pelo vírus. E esse paciente, como ele não é tão frágil, tão sensível, que nem aquele que mora na casinha de palha, mas ele é sensível também porque ele tem um sistema imunológico, tem toda uma estrutura física que também debilita ele. Então esse pode ser que a gente consiga recuperar ele numa velocidade mais rápida. Eu estou fazendo todo esse contexto imaginando que nós não tenhamos um antivírus, que nós não tenhamos ainda um medicamento, assim como o Tamiflu, surgiu para H1N1, né, e para outras doenças, outros vírus gripais. Estou imaginando dessa forma, mas eu creio que assim, tem 2 grupos nesse momento trabalhando, que é o grupo nosso da saúde, de gestão, a equipe da saúde, equipe de enfermagem, multiprofissional, médico, e aí o meu agradecimento nesse momento a todos vocês que trabalham junto conosco. A gente chama, eles vêm sábado, a gente chama, eles vêm domingo, a gente chama, eles vêm à noite, nós estamos 24 horas, 7 dias por semana. Então, meu reconhecimento, minha gratidão a você que é da área da saúde e que não tem medido esforço, tem abandonado a sua família, tem deixado a sua casa para estar junto conosco nesse momento tão importante que nós estamos vivendo aqui. Então, minha gratidão a todos os meus colegas que trabalham na saúde, gestores, profissionais, médicos, enfermeiros, mas também a toda a nossa equipe que nos ajuda lá no dia a dia, a equipe de limpeza, né, que está lá sempre passando álcool em todos os lugares, cuidando da gente, arrumando cafezinho. Nós estamos lá trabalhando 24 horas e daqui a pouquinho chega lá uma garrafa de café, bem feita com muito amor, com muito carinho para a gente ficar tomando café, daí vem água. Então essas pessoas que trabalham nos bastidores, que nos ajudam também, a minha gratidão, meu carinho, meu reconhecimento nesse momento. Aí o pessoal os vigilantes, né? Todos aqueles, os administrativos que ficam lá junto conosco, ajudando a colocar no sistema, arrumando os materiais, deixando tudo pronto para que não falte nada. É uma grande equipe nesse momento trabalhando junto e mostra a união da saúde. Não é à toa que nós somos um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Então, meu reconhecimento a toda a nossa equipe, a todos os nossos colegas e também o nosso secretário, né, Beto Preto. Ontem eu estava em contato, recebi um comando deles para ir até o litoral, fui rápido para lá. Ele estava em reunião com os prefeitos da região metropolitana, ele também tem ficado, nem tem ido para sua casa, tem ficado fim de semana, tem ficado todos os dias, trabalhando para encontrar a solução. A Associação Brasileira de Epidemiologia tem estado aqui no Paraná, ele tem estado com o Ministério da Saúde, enfim, todos estão. Aí um carinho enorme também ao Corpo de Bombeiros, à Defesa Civil. Eles têm nos ajudado muito também, a Guarda Municipal, a Polícia Militar. A gente chama e eles estão lá. Os bombeiros ontem estavam junto conosco lá também, porque eles têm toda uma estrutura, assim como fizeram na temporada verão. Eles têm um recurso enorme, eles conseguem se mobilizar pela disciplina militar, eles conseguem rápido ajudar a gente. Então, se a gente precisar de uma ambulância de emergência, ou se precisar um socorrista, a gente chama e eles estão lá. Em alguns minutos eles estão lá. Que equipe fantástica esse pessoal também. Não é só a saúde, tem toda uma estrutura nos bastidores que está lá nos ajudando. Então olha como é estratégico. Então o que acontece? Nesse momento que a gente está vivendo essa estrutura, nós estamos organizando o governo do estado, sabendo que o pico, né, vai chegar num determinado momento, vai ter um pico, e nós estamos imaginando que esse pico é abril, maio, junho. Então significa que
tudo aquilo que nós pudermos evitar, por isso que você tem que ficar em casa. Por isso que você... Aí eu vejo lá, né, que algumas pessoas estão brincando, dizendo assim, eu tô aqui em casa e eu não consigo entender uma coisa. Por que que um saco de arroz de 5 quilos tem 8.950 gramas e o outro tem 10.120? É uma brincadeira, você está tendo que encontrar uma forma de passar o tempo. Mas quem sabe aqui, uma forma de passar o tempo é estudar. Uma forma de passar o tempo é buscar conhecimento novo. Uma forma de ficar em casa é orar. Né? Nesse momento, nós precisamos... Sabe qual é a oração que nós precisamos de você nesse momento? Quem sabe não é nem uma oração para nós. Deus tem cuidado de nós. Todos nós temos muita fé. Se nós não tivéssemos fé, nós não estávamos lá na frente. Nós não estávamos lá. Nós não queremos nem tanto que você ore por nós. Claro que a sua oração é bem-vinda. Mas sabe o que nós precisamos nesse momento? Nós precisamos de parceiro. Nós precisamos de solução. Nós precisamos de recurso. E sabe qual é a melhor oração que nós podemos ter agora? Que você ore por todos os cientistas do mundo. Porque nesse exato momento que nós estamos falando aqui, em algum lugar do mundo tem um cientista, uma cientista, um homem e uma mulher, 24 horas tentando bloquear, isolar o vírus, para que a gente possa encontrar uma vacina, para que a gente possa encontrar uma solução, para que a gente possa encontrar um antivírus que possa bloquear essa pandemia. Porque, de outra forma, ela só vai se alastrar que nem o lobo. Ele vai assoprar a casinha de palha, ele vai assoprar a casinha de madeira. Quando não sobrar nem uma casinha de palha, ele vai para a casinha de madeira. Quando não sobrar nem uma casinha de madeira, ele vai para a casinha de concreto. Ele não desiste. Ele trabalha 24 horas, 7 dias por semana. E ele é implacável. E ele se multiplica o tempo todo. Então, nesse momento, a sua oração que eu peço nesse momento é para isso. Para que nós encontramos um cientista, uma cientista, e eu creio que vai ser uma mulher que vai descobrir. Eu creio que é uma mulher. Eu confio que vocês vão ver nos próximos dias que o vírus foi bloqueado, a vacina foi encontrada, o antivírus foi encontrado por uma mulher. Sabe por quê? As mulheres são muito guerreiras. Eu vejo as mulheres, nada contra os meus colegas homens, mas eu vejo lá as mulheres, ela senta no computador, ela escreve, ela vai para a linha de frente, ela abraça, ela faz carinho, ela cuida, ela é mãe, ela é guerreira, ela é juíza, ela é gestora, e meu reconhecimento às mulheres nessas horas. A gente vê o quanto é importante o trabalho de uma mulher com conhecimento, com experiência, com noção, com razão, não com emoção, com razão. Elas fazem uma grande diferença na linha de frente em qualquer situação na saúde. Então, nesse momento, eu tenho certeza, e essa é a minha fé, que as mulheres serão honradas mais uma vez, assim como já foram nos prêmios Nobel de todos os que já tiveram, mas em todas as áreas onde elas estão. Tomara que seja descoberta por uma mulher nesse período que nós completamos aí a história da enfermagem sendo reconhecida no mundo por uma lembrança lá de trás de uma grande enfermeira, que seja agora uma grande cientista. Nesse século, onde acontece a maior epidemia da era da internet, que seja descoberto por uma mulher. Meu pedido especial a Deus, que ele dê essa honra às mulheres. É muito importante também isso. Mas voltando para o tema. Então, sabendo que nós vamos ter essa estrutura que deve aumentar, se não tiver uma vacina, vamos usar a razão também, vamos ser realistas. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos precisar de muitos leitos de cuidados intermediários e vamos precisar de muitos leitos de cuidados avançados. Sabendo disso, o governo do estado, o estado hoje é dividido em macro-regiões. As 22 regiões de saúde que nós temos são divididas em macro-regiões. Nós já estivemos reunidos com o governo do estado na sexta-feira e está sendo estudado e ampliado, fazendo um levantamento de tudo aquilo que a gente imagina, estima, com relação de cuidados intermediários e de cuidados avançados. Nós lá no nosso hospital, de imediato, como nós somos um hospital de referência, nós já temos os leitos de cuidados intermediários e os leitos de cuidados intensivos avançados. Nós já temos mais de 20 leitos, mas 20 já de prontidão. E nesse momento, graças a Deus, nós ainda não temos lá no Hospital do Litoral nenhum caso comprovado. Ontem, quando eu estava lá no hospital, nós estávamos investigando até quinta ou sexta-feira 6 casos. Mas daí eles já tinham ido, inclusive, para casa. Não tinha nenhum paciente até às 5 da tarde no hospital internado com suspeita de coronavírus, Covid-19. Não tinha nenhum.
Todos que tinham uma suspeita voltaram para casa, estavam com cuidados leves e em casa. Graças a Deus. Mas só que daí eu olho na rua, a cidade inteira, as pessoas na rua. Então, isso tudo, se a gente não tivesse nenhum caso e as pessoas todas em casa, a chance que nós não precisássemos usar os leitos de cuidados intermediários e de cuidados avançados todos numa vez só, é isso que poderia avançar esse cuidado, para que todos os leitos pudessem. Hoje nós estamos enfrentando um outro problema. Não existe monitor, não existe respirador mecânico para comprar no mercado. Ontem eu vi o ministro falar, a China já começou a produzir, outros países do mundo já começaram a produzir também, e nós devemos ter nos próximos dias disponível equipamentos para que possamos avançar em leitos. Então hoje um problema, além da estrutura, que se tivesse que usar num curto espaço de tempo, não existem os equipamentos. E não existindo equipamento, você não consegue dar o recurso. Então por que você que mora na casinha, voltando para a história da casinha, você que mora na casinha de tijolo e na casinha mais forte, por que você deve ficar em casa? Porque vai chegar um determinado momento que o vírus, se ele se alastrar do jeito que nós estamos projetando, que ele vai se alastrar, 80% das pessoas que tiverem o vírus, elas vão ficar em casa e poderão ser cuidadas em casa. E quem sabe uma tendência é que você, que é mais forte, que tem uma estrutura mais forte, vai se recuperar em casa. Mas aquele que tem uma doença crônica, uma doença que já é cuidada pelo Sistema Único de Saúde e mora numa casinha de madeira, vai precisar ser hospitalizado, 20%. E aqueles que são mais frágeis e que moram numa casinha de palha, provavelmente vão precisar de UTI. Mas então imagina o seguinte, você é uma pessoa forte, mas está na rua. Você é uma pessoa forte e está no bar. Você é uma pessoa forte e está andando fazendo reunião de grupo, conversando com outras pessoas. E aí você pega o vírus e você é forte. Daí você diz assim, não vai acontecer nada comigo, eu vou ser tratado em casa. Mas só que daí você volta para sua casa e lá na sua casa tem uma pessoa que é frágil. Seu pai, sua mãe, seu filho. Daí sabe o que vai acontecer? Você vai passar o vírus para ele. Aí, quando você passar o vírus para ele, ele mora numa casinha de madeira, ou ele mora numa casinha de palha. Sabe o que vai acontecer? Ele vai precisar do hospital. E que tal se ele precisando do hospital, quando ele chegar lá, não tem o respirador para ele? E ele vai precisar de um respirador mecânico, porque ele não consegue respirar. E quando ele não conseguir respirar e não tiver o respirador mecânico, é assim que as pessoas estão morrendo. Elas não morrem por causa do vírus especificamente. Elas morrem porque ela não vai ter o equipamento ou ela não consegue, por ser frágil, o sistema imunológico dela dá a condição de vida para ela, de sobrevivência. Então, não seja egoísta. Você sendo forte, fique em casa para proteger aqueles que moram na casinha de madeira e aqueles que moram na casinha de palha. Porque o vírus pode estar junto com você, ele pode habitar em você e você ser o cara que vai transmitir para aqueles que têm casinha de palha e casinha de madeira. Você consegue compreender? Nesse sentido que nós precisamos que as pessoas entendam isso. O nosso maior problema não é o vírus, é o sistema em colapso que nós não possamos ter os equipamentos necessários, que é isso que você olha nos vídeos, quando mostra vídeos de outros lugares. As enfermarias cheias de paciente, e os pacientes com dificuldade de respirar, e mesmo o equipamento eletrônico não consegue ajudar ela a respirar, porque a casinha dela é muito frágil, a casinha dela é de palha, e ela sucumbe ao vírus, e não resiste, e elas morrem. E aí, por isso que nós não queremos que pessoas que não sejam tão frágeis vão para o hospital, porque vai chegar um determinado momento que você vai ter que escolher quem recebe o equipamento. Não coloquem nas nossas mãos essa responsabilidade. Não passem para nós essa responsabilidade de escolher quem vai receber o respirador e quem não vai receber o respirador. Mas só que agora, sabe o que está acontecendo? A gente está clamando para você e você não ouve. A gente está implorando para você e você não ouve. Você está na rua. Está aí, passando carro, passando gente. As pessoas estão aí, estão andando na rua, como se nada tivesse acontecendo. E o vírus está solto, o lobo está solto, assoprando casinhas de palha, casinha de madeira e casinhas de concreto. Espero que essa live possa ter dado uma orientação. Confie na gente, nós estamos trabalhando.
O governo do estado do Paraná está trabalhando. Nós somos, conforme disse o ministro, um dos melhores estados em termos de estrutura de conhecimento, é verdade. Ontem lá na minha equipe tinha 2 médicos, um médico especialista em infectologista, outro especialista em epidemiologia, de entender todo esse contexto social, uma equipe de enfermagem, a equipe de manutenção, a equipe de almoxarifado, que conhece toda a estrutura do que precisa, então vendo máscara, separando luvas para ter EPI, para ter os equipamentos de proteção individual, tudo em dia, fazendo planejamento, por quanto tempo nós vamos ter que ter material. Aí nós estamos fazendo reforma de aparelhos que poderiam não estar bem em dia, testando para que, se houver necessidade, a gente tenha disponível para usar. Então nós estamos lá, nos bastidores, 7 dias por semana, 24 horas. Mas faça a sua parte. Tá bom? A sua parte é ficar em casa nesse momento. Não tem vacina, não tem medicamento. Fique em casa, até que nós possamos passar por isso. Nós vamos passar. Nós vamos passar por isso. Né? Nós vamos passar por isso. Tenho certeza que nós vamos passar. E ainda na minha fé, né? Na minha fé, que uma mulher vai descobrir a vacina e vai descobrir o antivírus. Valeu? Bom domingo. E fique aí curtindo, né? Reproduza esse vídeo, compartilhe, comente. E depois eu dou um oi aí para você também, para ver quem estava aí conosco. Um abraço e bom domingo.